De volta com o CBN Maceió para a gente conversar um pouco mais sobre a situação da posse e do porte de armas. Como é que o Brasil trata isso na atualidade, e como é que isso pode vir a ficar com a possibilidade aí de alguns decretos que estão em vigor na atualidade sejam modificados. Isso é uma situação extremamente difícil, porque passa o país, o número de apreensões de armas que foram atribuídas aí aos colecionadores é muito grande e crescente, e há uma preocupação muito grande com pessoas inabilitadas, desabilitadas ou sem um perfil psicológico adequado, armadas. Há uma preocupação muito grande com o que essas pessoas venham a fazer. Olha, quem está na linha e passa a conversar conosco sobre o tema é o advogado criminalista, ele que também é professor da Universidade Federal de Alagoas, professor de Direito Criminal, é também da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de Alagoas. Doutor Fernando Falcão, um bom dia, muito obrigado por participar do programa. Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Bem, doutor Fernando Falcão, tem muita gente agora pensando em ter uma arma. Como é que o Brasil trata essa situação da posse, da possibilidade que você tem de ter uma arma e, claro, portar a arma, poder sair com essa arma? Como é que o Brasil tem discutido, tem trabalhado essa situação na atualidade, doutor? Olha, Elias, nós temos uma realidade aqui no Brasil que remonta a um período que é um divisor de águas, que é o ano de 2003. Até 2003, portar uma arma sem autorização legal era considerado uma contravenção, e a partir de então, com o conhecido Estatuto do Desarmamento, passou a se recrudescer um pouco mais as exigências para que alguém possa possuir ou portar uma arma de fogo. E essa distinção, ela é necessário que seja feita, porque possuir arma de fogo significa ter a autorização legal para tê-la em sua residência, em seu escritório, em seu comércio, em sua loja. E o porte de arma, que é muito mais restrito do que o registro da arma, é a autorização legal para que alguém possa se locomover portando essa arma de fogo, levando consigo essa arma de fogo. Então, nós, nos últimos 19 anos, temos limitado bastante, não só o registro, mas também o porte de arma de fogo, principalmente esse porte. E nos últimos anos, o que nós vimos foi uma verdadeira burla da legislação, com essa autorização indiscriminada para que os CACs, colecionadores, atiradores e caçadores, pudessem não só adquirir armas de calibre considerado até então restritos, fuzis, armamentos de grosso calibre, como também essa grande falácia que se criou de uma autorização para que as pessoas, a pretexto de se locomoverem para a prática do tiro esportivo, andem impunemente com essas armas nos seus veículos, para cima e para baixo. Nós temos aí entre os colecionadores, caçadores, atiradores, algo em torno de 700 mil pessoas. Isso é o que foi ampliado nos últimos 4 anos, em 700 mil pessoas que podem comprar até 60 armas. Dessas 60, 30 podem ser de uso restrito, além de 180 mil balas anualmente. É muita coisa, não, doutor? Olha, é o verdadeiro exagero, né? Eu não sou contra e nunca fui o direito do cidadão ter uma arma consigo para a defesa pessoal, principalmente a defesa da sua residência. Agora, nós temos que levar em consideração que o Brasil é um país que tem uma altíssima taxa de homicídios. Nós temos um aparato estatal, Elias, que é incapaz de fiscalizar o uso adequado desse armamento, e o resultado disso é o que nós vemos aí nas estatísticas, né? É um número maior de homicídios, a bandidagem conseguindo se armar ainda melhor, porque quando
consegue tomar num assalto, por exemplo, a arma de um atirador, de um colecionador. A gente vai ter mais fuzis, mais escopetas aí na mão da criminalidade. E isso realmente é um retumbante exagero. Não é razoável permitir que um cidadão comum tenha 60 armas de fogo em casa. Bem, a ideia é de que já são mais pessoas com registro do que policiais militares e do que até mesmo os membros do Exército em todo o país, doutor. Essa é uma questão muito de uma densidade, de uma profundidade maior do que uma simples reforma legislativa, não é, Elias? A gente precisa entender que a sociedade brasileira é uma sociedade em construção. Nós temos passado por problemas de ordem política, de ordem econômica e social muito graves. Não é prudente, e nós vimos aí relatos no passado recente de que essas armas tenham servido até para que as pessoas nessa polarização política pudessem cometer crimes de ódio político, de homicídio em razão do ódio político. Então, é preciso que o Estado retome com urgência o controle sobre a comercialização e a concessão desses portes de armas e também, principalmente, da autorização dos CACs para que possam adquirir e se locomover com esse armamento, porque tudo isso tem influenciado para o aumento das estatísticas da criminalidade no Brasil. Agora, doutor Fernando Falcão, a lei traça algumas exigências, por exemplo, perfil psicológico, eu preciso ter uma justificativa para ter armas, basta dizer que sou, a partir de agora, colecionador, sou caçador, mesmo atirador esportivo, isso é suficiente? Ou a gente tem outros critérios que são, digamos, não tão objetivos assim e que são necessários preenchê-los? Olha, existem requisitos sim, existem exigências, elas são até de certa forma bastante criteriosas, né? Você precisa provar através da apresentação de certidões de antecedentes criminais de que você tem uma conduta socialmente ajustada. Você precisa submeter-se a uma sessão com um psicólogo que vai avaliar, grosso modo, o seu equilíbrio emocional para possuir ou para portar uma arma de fogo, e você tem que fazer um teste de aptidão de arma de fogo para mostrar que você sabe manusear essa arma. A questão, Elias, é que, parafraseando aquele velho e conhecido adágio popular de que a ocasião faz o ladrão, o problema é que, por mais que a pessoa possa atender a todos esses requisitos, numa eventual discussão de trânsito, numa briga entre vizinhos, o fato da pessoa ter uma arma a seu alcance pode facilitar o cometimento desse crime de homicídio. Então, quando nós falamos de uma sociedade menos armada, basta olhar a experiência dos países mais desenvolvidos, em que há um cuidado, um critério maior na liberação do uso de arma de fogo. Os Estados Unidos, que passam por problemas seríssimos desses crimes cometidos aí pelos lobos solitários, principalmente nas escolas, nos locais de aglomeração pública, há bastante tempo vem discutindo a modificação de sua legislação justamente para coibir esse tipo de violência. Bem, doutor, o fato de ter uma arma legalmente não significa dizer que posso, por exemplo, sair de casa com ela. O porte é um elemento diferenciado, não é isso? Exatamente. Veja bem, o Estatuto do Desarmamento, ele traz dois crimes que são completamente distintos um do outro. O primeiro deles, que eu chamaria de um crime menor, é o chamado crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ou seja, é a pessoa ser encontrada com uma arma na sua residência sem autorização para possuí-la, para tê-la consigo, para guardá-la. Um outro crime mais grave, esse crime que eu falei, o de posse ilegal de arma de fogo, ele tem uma pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. É um crime em que é possível até que o agente ele possa se beneficiar com a suspensão condicional do processo, caso ele não tenha sido condenado anteriormente, caso ele não seja reincidente nessa conduta. Já um outro crime mais grave, que é o crime de porte ilegal de arma de fogo, é quando o sujeito é encontrado levando consigo, carregando na sua cintura, no seu veículo, na sua bolsa,
uma arma de fogo sem autorização legal. Nesse caso, essa pena ela é um pouco maior, né? Essa pena vai de reclusão de 2 a 4 anos e multa, e a depender do calibre da arma, essa conduta pode ser mais grave ainda, porque se esse for um calibre restrito, ou seja, um calibre de uso privativo das forças policiais, das forças armadas, essa pena ainda é mais grave. Essa pena ela passa a ser de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, a grande distinção que é preciso que seja feita é o seguinte: se o sujeito ele consegue a autorização para possuir uma arma de fogo, ele tem o direito de tê-la em casa, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Mas ele não pode carregar consigo, ele não pode levar na sua cintura, ele não pode levar no seu veículo. Para que ele possa se locomover com essa arma, é necessário que ele tenha o porte. E o porte, hoje, só pode ser expedido pela Polícia Federal. Bem, para o transporte, quando da compra, deve existir uma documentação para esse traslado, não é isso? Sim, quando o sujeito ele tem o registro da arma de fogo, ou seja, ele não tem autorização para portar, mas apenas para ter consigo guardar em casa, a Polícia Federal emite um documento chamado Guia de Trânsito, que vai autorizá-lo a levar essa arma da loja até a sua residência, mas chegando na residência, essa arma não pode mais sair daquele endereço. Bem, passa-se uma ideia, e durante os últimos anos isso foi um pouco mais veemente, ou muito mais veemente, de que a gente pode fazer a própria segurança, de que o cidadão pode fazer a sua própria segurança, mas a gente não já tinha delegado isso ao Estado, doutor? Como é que é isso? A gente agora passa a ser a própria polícia, a polícia da polícia, a gente começa a julgar. Esse é um país que tem, em regra, nas suas cadeias, pobres e negros. Essa é uma regra, gente. Praticamente só tem isso por lá. E muitos destes vêm aí por trás questões sociais que são muito sérias. E agora a gente coloca uma arma na mão do cidadão, inabilitado em boa parte ou em sua maioria. Doutor, como é que é isso? Olha, Elias, existe uma reclamação antiquíssima que diz respeito à falência do nosso modelo de segurança pública, do nosso modelo de política criminal, né? Eu acredito que qualquer pessoa, pela simples constatação empírica dos fatos, percebe que a sociedade hoje ela é uma sociedade muito mais violenta. Os crimes, quando cometidos, costumam ser cometidos também com emprego de mais violência do que era no passado, e isso faz com que se crie essa justificativa de que a sociedade tem o direito de proteger a si próprio, o sujeito ele tem o direito de ter uma arma para repelir algum tipo de agressão, de violência. Então, inicialmente isso passa pela constatação de que nós temos um organismo policial que é incapaz de atender esse aumento da demanda, né, no que diz respeito ao combate à criminalidade. De outro lado, é preciso a gente entender também que, e quem diz isso são os consultores de segurança pública, que o cidadão de bem, bem intencionado, armado, ele pode ser inclusive vítima de uma violência ainda maior se ele tentar reagir sem ter o sangue frio, sem ter o preparo, o treinamento adequado para reagir a um crime desse tipo. Portanto, esse é um dilema antiquíssimo, esse é um dilema que, na verdade, põe em risco o sujeito que acha que é capaz de reagir a um episódio de violência e, no entanto, isso traz uma falsa segurança, né? Porque quanto mais pessoas armadas, mais fácil fica que essas armas acabem caindo na mão da bandidagem, da criminalidade, e aí a gente vê os bandidos cada vez mais bem armados, inclusive em algumas situações com armas mais letais do que as armas usadas pela própria polícia. Isso é uma situação que vem numa crescente bastante significativa e que é causa de preocupação dos órgãos de segurança pública. Bem, o que se comenta agora é de que essa ideia dessa política de todo mundo armado, ela deve ter um reverso. Nesse revés,
Muito provavelmente a gente deve ter aí dezenas de decretos e de portarias que vão perder a sua eficiência. O que é que deve acontecer com essas armas que foram obtidas por meio desses decretos? Elas podem, no futuro, ser inclusive rastreadas e essas licenças elas podem ser cassadas, doutor? Sim, eles podem. Eu não acredito que haverá uma mudança tão drástica no que diz respeito a essa política armamentista no Brasil. Acredito sim que serão criadas regras cada vez mais rigorosas para a circulação dessas armas de fogo. Volto a dizer uma coisa que eu explicava agora há pouco, antes dessa flexibilização do uso de arma de fogo, dessas autorizações, quando o atirador esportivo se dirigia até o estande de tiro, ele tinha que levar essa arma desmuniciada na mala do carro, dentro de um estojo acondicionado, ou seja, ela não poderia ter qualquer imediatidade de uso caso fosse necessário. Com essa flexibilização, o atirador esportivo pode levá-la municiada na própria cintura. Então perceba, acabou-se criando essa figura do CAC como se fosse uma burla à legislação que autoriza o porte de arma, e essas pessoas passaram a ter praticamente o mesmo direito do titulado em porte de arma. Então, eu acredito que haverá de início uma mudança nessa regra no trânsito dessas armas de fogo. Isso daí por si só já traria um impacto significativo, porque o CAC que fosse encontrado com a arma na cintura, ele seria penalizado pelo porte ilegal dessa arma. E a partir de então, eu acredito que sistematicamente essas autorizações se tornarão cada vez mais raras e isso vai desestimular a aquisição de, inclusive, armas que são de um valor econômico caríssimo. Eu acredito que será esse o caminho que será seguido para voltar a desarmar a população brasileira. Agora, doutor Fernando Falcão, tem gente fazendo confusão com posse, com porte e o fato de portar, uso da arma. Eu estou portando, tenho direito a porte, mas não tenho direito a usar não, né, doutor? Claro, e mais ainda, Elisa, a sua pergunta ela é interessante porque ela permite fazer uma outra distinção que é necessária. Ainda que o indivíduo consiga um porte legal para se deslocar com arma de fogo, isso não significa dizer que ele possa frequentar um show, uma boate, um restaurante com essa arma na cintura. É interessante que apenas os agentes de segurança, os policiais, é que podem estar em locais de aglomeração usando arma de fogo, porque para eles esse porte é funcional. O porte de arma para o civil é o chamado porte para defesa pessoal. Isso não significa dizer que ele possa estar em locais de aglomeração, em festas, com uso de bebida alcoólica, levando consigo essa arma de fogo, que, inegavelmente, pode favorecer a prática de crimes. Bem, muito importante que quem está agora nos acompanhando faça uma reflexão muito apurada da necessidade de ter uma arma, de portar uma arma. O número de acidentes com armas de fogo legais, armas de fogo que estão em casa, ele é muito grande. Quantas famílias não foram aí vitimadas com os filhos que tiveram acesso à arma e, bom, a coisa aconteceu. Então tem muita gente aí se lamentando ter tido essa arma. É de fato uma reflexão. E uma reflexão maior ainda sobre a sua condição psicológica. Você de fato é capaz de resolver uma discussão sem necessariamente ter que pedir uma ajudinha à arma. Essas coisas todas precisam ser colocadas à mesa, doutor Fernando, porque um pouco mais adiante a arma pode ser a tua maior inimiga, pode ser o caminho certo para uma tragédia que pode, na verdade, ao invés de ajudar, a destruir uma família inteira, doutor. É verdade, Elias. São recorrentes os casos de crianças
que, movidas pela curiosidade, acabam encontrando essas armas que, na verdade, não são suficientemente escondidas em casa, né, provocam tragédias familiares. E não apenas isso, a criminologia, ela explica que sempre que durante uma abordagem, um crime de roubo, por exemplo, a pessoa é encontrada armada, o criminoso tende a achar que aquela pessoa faz parte de uma força policial. Então isso pode até favorecer a morte daquela pessoa durante esse crime de roubo, porque a pessoa estava armada e foi confundida com um policial. Volto a dizer desde o início, o problema não está em autorizar excepcionalmente o porte de arma. Uma pessoa que mora no campo, uma pessoa que trabalha, por exemplo, se deslocando com importâncias em dinheiro, são pessoas que têm uma justificativa razoável para o porte de arma. O problema é você tratar esse assunto como se fosse algo de maneira indiscriminada, de forma que qualquer pessoa que queira ter uma arma de fogo consiga acessar. E o que é pior, como você disse no início da nossa conversa, 60 armas de fogo por cidadão é um retumbante exagero que que não encontra paralelo em nenhum outro país do mundo. Seria mais interessante dotar os clubes de armas para que as pessoas que gostam e que querem frequentar os clubes tenham acesso a essas armas. Agora, todo e qualquer cidadão com 60 armas, definitivamente, isso é fora de qualquer propósito. E é preciso que se faça um registro. Os clubes de tiro trabalham com muita seriedade. Eles, na verdade, dão instrução, eles qualificam essas pessoas, eles são muito rigorosos na exigência de quem tem acesso às suas dependências, no sentido de coibir que essas pessoas se apresentem lá com armas ilícitas, né? Mas o problema é justamente essa cultura armamentista e essa cultura da violência, de você reagir com violência, de você se sentir talvez mais decidido a enfrentar uma contenda porque você traz consigo uma arma de fogo. E isso, inegavelmente, já foi a desgraça de muitas famílias brasileiras e muitas famílias aí no mundo inteiro. Doutor Fernando Falcão, um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótimo dia, excelente semana para o senhor. Obrigado, um grande abraço, prazer é todo meu. Olha, doutor Fernando Falcão é advogado criminalista, é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é professor universitário.